Olá, pessoal, tudo bom? Bom, de início, vocês devem estarem pensando o que essa louca da Suriellen está fazendo aqui no YouTube. Está com conta no Kawaii, TikTok e também no Instagram. Eu tô com uma conta nova com o nome Grupo de Crescimento. Então, eu vim contar aqui para vocês algo que aconteceu na minha vida no ano passado. Foi no início de abril de 2021. O que eu vou contar aqui para vocês são pouquíssimas pessoas sabem, e as que sabem não sabem muitos detalhes, e eu vim aqui para contar todos os detalhes para vocês. Foi uma época assim muito difícil na minha vida, e tudo começou quando eu percebi que tinha algo em mim que não fazia parte do que eu sempre vivi. Bom, quem me conhece nas redes sociais sabe que eu sempre fui uma pessoa assim, muito alegre, extrovertida, sou divertida, eu gosto de estar brincando. Comigo não tem tempo ruim, sempre fui uma pessoa muito parceira. E eu comecei a perceber no ano passado, em abril, que eu andava diferente, tinha algo me segurando. Às vezes eu brigava com as pessoas sem necessidade. Uma coisa que era pequena, eu fazia um caminhão de problema e de briga. Brigava com as pessoas, falava coisas absurdas, ofendia as pessoas sem pensar nem um pouco. Eu não tinha mais vontade de ir para academia, sair atender as minhas clientes, nem para passear, para nada. Eu queria ficar sempre sozinha. Eu comecei com o tempo me isolar do mundo, né? E como eu falei, às vezes eu brigava com as pessoas meio sem sentido, e nessas brigas me dava crise de choro, falta de ar, e eu começava a me questionar o porquê que eu estava vivendo, não queria mais viver. Foi muito complicado, foi uma fase assim bem difícil da minha vida. Por algumas vezes eu me passava pela cabeça em tirar a minha vida. Eu nunca tive coragem, mas me passava coisas de como eu poderia fazer para tirar a minha vida, porque aquela situação me estava machucando, doía muito. Eu não queria mais viver, eu estava realmente sofrendo. E algumas vezes eu me trancava no banheiro, ficava às vezes batendo a cabeça na parede, inalava álcool para tentar desmaiar, tomava remédios para tentar tirar a minha vida, sabe? Então foi um momento assim de muito sofrimento. E eu sei que naquele momento as pessoas que estavam ao meu redor, elas também estavam sofrendo. E como eu falei, brigas que eu fazia um escândalo, e nessas brigas acabava me dando crises, muitas crises, e eu sei que eu prejudiquei muitas pessoas naquele momento. Só que eu sabia que também aquilo não era de mim, só que eu não conseguia mudar. Quando eu via, eu já estava brigando, já estava falando, daí automaticamente já me vinha as crises, a falta de ar. Era horrível, sabe? Como diz o ditado, a gente tem coisas que a gente não deve jogar, não deve nem pro pior inimigo, né? A gente não deve desejar nem pro pior inimigo. Graças a Deus, eu não tenho inimigo nenhum que eu diga tal pessoa não gosto, isso e aquilo, enfim. Mas não desejo pra ninguém o que eu passei no ano passado. E quando chegou um dia, isso durou por meses, em torno de uns 5, 6 meses. Quando chegou num dia, me deu uma crise muito, muito mais forte do que o normal, do que me dava. Eu tive a sensação assim de infarto, parecia que tinha alguém cravando uma faca no meu peito. Era uma dor assim insuportável, eu não conseguia falar, eu só chorava e aquela dor e falta de ar. Aí foi onde me levaram ao hospital. E me levando no hospital,
primeiro a gente passa, né, pela triagem ali, pela enfermeira. Ela viu a minha pressão, meus batimentos, e meus batimentos estavam 80 e pouquinhos, né. Eu não conseguia falar, eu só chorava e aquela dor, e assim, coração muito acelerado. E ao mesmo tempo eu pensei assim, não, isso daí não está certo, porque eu tô sentindo dentro de mim como que meu corpo tá reagindo, como que aqui tá 80 e poucos meus batimentos. Aí fui encaminhada ali pro médico. Teve pessoas me acompanhando, né, porque eu não podia entrar sozinha, não tinha nem condições de falar, nem encaminhar. E eu escutei um médico falando que eu tava numa depressão profunda, que ele iria me encaminhar os remédios e ir para um neurologista. Naquele momento, mesmo com toda a dor, toda a crise, todo o choro, eu consegui ter um pensamento assim, que aquilo não era de mim. Primeiramente, quem já passou por isso ou quem passa, eu não tô discriminando nada sobre quem tem depressão, mas para mim, naquele momento, eu recusei. Porque eu sabia que antes daquelas sensações, eu não era aquela Surielle. Parecia que algo me levou a tudo aquilo, algo me segurava, algo fazia eu ter aquilo. Por muitas, inúmeras vezes, eu não conseguia nem levantar da cama. Eu dormia assim o dia todo, sem parar. Eu queria levantar, sair, ir pra academia, passear, sair, me arrumar, mas eu não tinha ânimo, porque parecia que algo que ficava ali, me segurando, me prendendo. Então, naquele momento que o médico falou que ia me encaminhar para um neurologista, que eu estava numa depressão profunda, na minha mente, porque o poder está aqui, ó, na nossa mente, eu digo não, eu não tenho isso daí, eu não vou tomar remédio e eu não vou para o neurologista. Mas isso tudo quietinha, no meu pensamento. Saímos dali, as pessoas queriam já no outro dia me marcar meu neurologista e eu digo não vou tomar remédio. Fiquei ali mais uns 2 dias em casa, trancada. Quando eu precisei fazer uma viagem para comprar mercadoria, eu fui acompanhada, porque não quiseram que eu fosse sozinha, eu fui acompanhada. E nessa viagem, eu passei bem, não tinha nada, parecia que aquela Surielle que estava passando há 2 dias atrás, aquelas crises, aquele choro, aquelas sensações, aquelas tremuras, eu não tive mais nada na minha viagem. Eu passei bem, eu conseguia comer, eu conseguia tudo, eu era uma Surielle alegre, disposta, tudo. Quando eu voltei para Lages, começou tudo de novo. E quando eu voltei para Lages, voltou aquelas sensações tudo de novo. Aquela vontade de só ficar deitada, né? Não era nem tanto a vontade, mas parecia que tinha algo que me segurava, algo que não deixava eu reagir, que não deixava eu me levantar, sabe? Tudo nas pessoas me irritavam, eu tinha vontade de brigar com o mundo, sabe? Tudo me irritava, as vozes das pessoas me irritavam, os assuntos das conversas me irritavam, tudo me irritava. E foi onde eu parei para pensar, eu digo, não, isso não é normal. Porque se eu estou numa depressão profunda, eu vou ter depressão aqui em Lages, eu vou ter depressão lá em São Paulo comprando mercadoria. Não existe ter depressão em alguns lugares sim, em alguns lugares não. E eu comecei, não, isso não está certo. E foi onde eu fui buscar ajuda. Não nos profissionais da saúde, mas eu fui buscar ajuda com Deus. Eu sei que agora é meio complicado para algumas pessoas, mas para vocês conseguirem entender, por muitos anos eu frequentei a igreja com meu pai. Então, desde que ele faleceu, eu nunca mais tinha ido à igreja. Já fazem em torno de 11, 12 anos que meu pai faleceu. E assim, eu não estou brincando. Eu fiquei todos esses anos sem ir a uma igreja. Até ir assim, às vezes, num casamento, um batizado, mas dizer que eu frequentava a igreja, não. Não, fiquei mais de 12 anos sem ir à igreja. E assim, não é Deus que se afasta da gente. Eu tive a prova viva que somos nós, né? Fui eu que me afastei de Deus.
E a partir dali eu fui procurar ajuda a Deus, porque eu não estava entendendo, isso não era normal. E foi onde eu fiz campanha, tive bastante revelações, né, de setas do inimigo, que tudo se confirmou no que eu realmente sentia, que eu sabia que aquilo não era de mim, mas parecia que algo me prendia, sabe? Parecia que algo não deixava eu viver, algo não deixava eu ter reações, tirava todas as minhas forças. E eu fiz uma campanha e para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu sou uma mulher transformada, realizada e curada. Então, nesse decorrer, assim, eu aprendi muitas coisas. Aprendi sobre a história de Jesus Cristo, porque quando eu ia na igreja com meu pai, eu era tipo criança para adolescente. Não lembro de nada de assim do que eu ia, até porque eu ia na escolinha, né, bíblica lá da igreja. Então fazem uns 7, 8 meses que eu aceitei a Jesus Cristo. Eu tenho aprendido muita coisa, aprendi muita coisa nesse tempo. Aprendi que ninguém vive sem Deus. Claro que no meu caso era algo enfermo, sabe? Era algo enfermo. São setas do inimigo hoje. E o que eu quero explicar aqui pra vocês é que o mundo espiritual existe sim, né? Por isso que a gente sempre tem que estar buscando a Deus, para que nada nos atinja, nenhum mal venha entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, né? Atingir os nossos familiares, as pessoas que a gente ama. Porque sem Deus, realmente nós não somos nada. Eu sou a prova disso. E tudo que eu tenho aprendido nesses últimos tempos, eu só penso assim, por que eu não aprendi muito antes? Porque viver na presença de Deus, estar seguindo a Deus, é maravilhoso. Às vezes muitas pessoas não vão à igreja ou não querem buscar mais a Deus porque pensam, mas eu não vou poder viver minha vida, não vou poder sair, não vou poder viver, não vou poder isso. Gente, não é assim. Eu também tinha uma visão dessa, mas Deus, eu só tenho a dizer a vocês assim que Deus é maravilhoso. O que Ele tem feito na minha vida é incrível. E como a maioria que sabe, acho que, né, vocês me acompanham nas redes sociais, aos olhos de vocês, minha vida não mudou, né? Porém, eu sei, assim, o tanto que eu fui transformada, porque se tem uma coisa que eu aprendi, Deus, Ele não melhora. Ele muda e transforma a vida da gente. E também, às vezes, as pessoas pensam, mas eu não vou mais poder fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo outro. Gente, é só quem vive. A gente só tem que dar o primeiro passo, que é aceitar Jesus. Aí, com o tempo, Ele vai nos transformando, tá? E quando eu digo em transformação, eu não tô dizendo eu parei de ir na academia, parei de usar roupa curta. Não, porque vocês que me acompanham, vocês sabem, quem vê aí de vocês, eu continuo sendo igual. Só que não era isso que Deus queria transformar na minha vida. Ele não queria tirar minhas roupas curtas, Ele não queria tirar que eu parasse de ir pra academia, ou que eu parasse de frequentar certos lugares. Não. Ele queria me mudar e me transformar em outras coisas que eu realmente precisava ser transformada. E cada um de nós aqui precisamos ser transformados em algo na nossa vida. E eu sei que hoje muitas pessoas pensam, eu não vou pra igreja porque eu tenho que parar de usar tal roupa, eu tenho que parar de ir em tal lugar, eu não vou mais poder ter as minhas amizades. Não, às vezes não é isso que Deus quer de você. Às vezes Deus só quer que você vá buscar Ele. E a transformação que Ele vai fazer na tua vida não é tirar talvez o que você gosta. É tirar o que não precisa mais estar na tua vida. Porque às vezes tem coisas que a gente fica ali,
peleando, que a gente quer. E depois, quando a gente consegue tirar certas coisas de nossa vida, é onde tudo flui, tudo anda e tudo vai. E como eu falei, eu queria ter conhecido tudo que eu tô aprendendo e conhecendo. Eu queria ter muito antes, muito mais cedo isso. E por isso que eu fiz esse canal aqui no YouTube, porque eu tive a minha vida transformada. Eu não tinha mais esperança. Eu achava que minha vida não tinha mais jeito, que eu não iria mais conseguir me erguer. E hoje eu tô aqui, graças ao bom Deus, com esse sorriso no rosto, com a minha vida transformada. E Ele já fez inúmeras coisas pela minha vida. E eu sei que pode fazer muito mais. E é isso que eu quero passar aqui pra vocês. Eu quero poder ensinar vocês o que eu fiz para ter uma vida transformada, seguindo a Deus, mas diferente do que as pessoas falam que tem que ser feito, e realmente crescer cada vez mais, ser uma pessoa próspera em todos os sentidos da vida, na vida sentimental, na vida familiar, na vida financeira, na vida emocional, que é o principalmente. Então, eu quero poder ajudar vocês, assim como eu consegui me erguer. E eu sei que vocês vão gostar. E eu quero poder ajudar muitas pessoas que estiverem passando pelo mesmo que eu passei. Eu contei um pouco rápido, foi meu primeiro vídeo, mas quem tiver dúvidas, podem me chamar lá nas redes sociais, que eu quero ajudar vocês. Obrigada!